Arsênio nasceu no ano 354, na cidade de Roma, em uma época marcada por profundas mudanças políticas, sociais e religiosas, pertencente a uma família nobre, rica e tradicional de senadores romanos. Cresceu em meio ao prestígio, à cultura e à influência. Era um tempo singular na história do cristianismo, pois a fé cristã deixava de ser perseguida e começava a ser reconhecida e acolhida como religião oficial do Império Romano. Esse contexto permitiu que Arsênio fosse educado desde a infância na fé cristã, recebendo sólida formação intelectual e espiritual, algo raro e precioso naquele período. Desde jovem, Arsênio destacou-se por sua inteligência, disciplina e profundo senso de responsabilidade. Sua formação foi refinada, abrangendo não apenas os conhecimentos clássicos da época, mas também uma vida espiritual consistente. Com o passar dos anos, sentindo-se e chamado a servir mais diretamente à igreja, foi ordenado sacerdote pelo Papa Dámaso. Seus primeiros anos de ministério sacerdotal foram exercidos na própria corte do imperador Teodósio, onde Arsênio conviveu com o poder, a política e as complexidades da vida imperial, sem jamais perder a sobriedade e a retidão moral. No ano 383, o próprio imperador Teodósio confiou a Arsênio uma missão de enorme responsabilidade, a educação e formação de seus filhos, Honório e Arcádio. Para isso, Arsênio deveria se transferir para Constantinopla, sede do Império Romano do Oriente. Aceitando o chamado com espírito de obediência e serviço, Arsênio dedicou-se inteiramente a essa tarefa. Durante 11 anos permaneceu na corte imperial, formando os futuros governantes, não apenas no saber humano, mas sobretudo nos valores cristãos, na disciplina interior, no respeito à fé e na consciência de que o poder deveria ser exercido com justiça e temor de Deus, apesar do prestígio, da proximidade com o imperador e da vida confortável que poderia levar. Arsênio sentia no fundo do coração um chamado mais profundo. Após quase 11 anos de serviço fiel, em 394, pediu exoneração de suas funções na corte. Sua decisão surpreendeu muitos, pois poucos compreendiam que alguém pudesse abrir mão de honra, influência e segurança para buscar uma vida de silêncio e renúncia. Arsênio, no entanto, desejava algo que a corte não podia lhe oferecer: uma entrega total a Deus. Ele partiu então para o deserto do Egito, retirando-se para a região próxima a Alexandria. Esse gesto o inseriu em um dos movimentos espirituais mais marcantes daquele período, o ascetismo cristão. A igreja vivia uma nova fase. Livre das perseguições, surgia o desafio de viver a fé com profundidade em meio à liberdade e muitas vezes ao conforto excessivo. O ascetismo nasceu como resposta a esse desafio, propondo uma vida de oração intensa, disciplina, renúncia e transformação interior. A palavra ascese, que vem do latim ascendere, significa elevar-se, subir espiritualmente. Era exatamente isso que Arsênio buscava. No silêncio do deserto, Arsênio tornou-se eremita. Ali, longe das vozes da corte e das distrações do mundo, dedicou-se à oração constante, aos jejuns rigorosos, à vigilância interior e ao trabalho humilde. O deserto, árido e silencioso, tornou-se o espaço onde sua alma floresceu. Cada dia era marcado pelo combate espiritual, pela escuta atenta da palavra de Deus e pelo esforço contínuo de desapego. Com o passar do tempo, sua fama de santidade e sabedoria começou a se espalhar. Mesmo tentando permanecer oculto, Arsênio foi descoberto. Cristãos de várias regiões passaram a procurá-lo, atraídos pela profundidade de sua vida espiritual. Não se importavam com as longas e penosas caminhadas pelo deserto, pois sabiam que naquele homem encontrariam conselhos cheios de sabedoria, palavras de paz e um testemunho vivo de fé. Arsênio falava pouco, mas quando falava, suas palavras eram carregadas de verdade e silêncio interior. Depois de algum tempo vivendo como eremita, Arsênio passou a integrar uma comunidade monástica chamada Sete, localizada na mesma região desértica. Ali, viveu em comunhão com outros monges, seguindo uma regra de vida simples e austera. Mesmo em comunidade, manteve seu espírito de recolhimento, silêncio e oração profunda. Sua presença era discreta, mas sua vida irradiava serenidade e equilíbrio espiritual. Essa fase de tranquilidade foi interrompida quando uma tribo da região invadiu o mosteiro. Diante da violência e da insegurança, Arsênio foi obrigado a abandonar Sete. Mais uma vez, escolheu o caminho da solidão e do desapego. Refugiou-se em uma gruta, onde viveu isolado entre os anos 434 e 450. Ali, aprofundou ainda mais sua união com Deus, vivendo praticamente desconhecido do mundo. Somente nos últimos anos de sua vida, aceitou a companhia de poucos discípulos, que desejavam aprender com seu exemplo mais do que com suas palavras. Nos últimos anos, Deus concedeu a Arsênio um dom espiritual que marcou profundamente seus discípulos: o dom das lágrimas. Durante a oração,
especialmente quando lia trechos dos evangelhos, Arsênio era tomado por uma emoção profunda diante da misericórdia e do amor de Deus. Chorava copiosamente, não por tristeza, mas por amor, arrependimento e reverência diante da palavra de Jesus Cristo. Essas lágrimas revelavam a sensibilidade espiritual de um coração totalmente entregue a Deus e tocavam profundamente aqueles que o acompanhavam. Para seus discípulos, as lágrimas de Arsênio eram um sermão silencioso. Elas ensinavam que a palavra de Deus não deve apenas ser lida ou ouvida, mas acolhida no mais íntimo da alma, capaz de transformar o coração e conduzir à verdadeira conversão. Arsênio demonstrava, sem discursos, que buscar a Deus em primeiro lugar exige desapego, humildade e um amor profundo pela verdade. Santo Arsênio faleceu no ano 450, em Troque, perto da cidade egípcia de Mênfis. Sua morte foi serena, como foi sua vida nos últimos anos. Partiu deste mundo como viveu, em silêncio, oração e abandono total à vontade de Deus. Sua história atravessou os séculos como um poderoso testemunho de que nenhuma honra humana, nenhum poder e nenhuma riqueza se comparam à alegria de viver inteiramente para Deus. A vida de Santo Arsênio nos recorda que é possível renunciar ao barulho do mundo para encontrar a verdadeira paz. Ele nos ensina que buscar a Deus em primeiro lugar não é desprezar as pessoas, mas aprender a amá-los de forma mais pura e desinteressada. Seu exemplo permanece atual, especialmente em tempos de excesso, pressa e distração espiritual. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulos 56, curta, comente e compartilhe. Ó Deus, que concedistes a Santo Arsênio a graça de vos buscar acima de todas as coisas, desprezando o mundo por amor a vós. Concedei também a nós a graça de amar vós em primeiro lugar, para que possamos amar verdadeiramente todos aqueles que necessitam do nosso auxílio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Arsênio, rogai por nós.